Ser um cristão tradicional é ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser um evangélico é ser um discípulo de Jesus Cristo? Nem sempre. É sobre este ponto, este assunto, que falarei neste vídeo. Você que está chegando, dê logo o like, não esqueça, dê logo no início. Agora, e se inscreva no canal, nos ajude a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Fazendo isso, você estará cooperando em levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Bem, vamos a este assunto importantíssimo. Ser um discípulo de Jesus Cristo é ser um cristão tradicional? Pode ser, pode não ser. Nós hoje temos a onda, as coisas existem assim, acontece assim, a onda dos evangélicos, os terrivelmente evangélicos. Ser um evangélico é ser um discípulo de Jesus? Ser um cristão tradicional é ser um seguidor de Jesus? Ouça o que diz essa palavra que vou ler agora, o que Jesus falou em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus Cristo. Mas nem sempre um evangélico é um discípulo do rabino da Galileia, do Senhor Jesus Cristo. Nem sempre. Porque para ser um discípulo de Jesus Cristo não basta ter uma filosofia evangélica, não basta seguir ou adotar alguns conceitos do Evangelho. É preciso seguir a palavra de Jesus. Jesus pregou e alguns judeus creram nele. E depois ele disse a esses judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso. Eles haviam crido em Jesus, mas eles precisavam agora seguir a Jesus, e seguir por meio da palavra de Deus. Há uma porção de evangélicos que tomam textos da Bíblia ou alguma verdade da Bíblia e até ostentam, mas não vivem o Evangelho, mas são evangélicos. Todas as pessoas que não confessam serem ateias, pessoas que não são ateus, pessoas ateias, elas confessam algum tipo de religião. E é comum a gente falar com uma pessoa, com um católico, e ele dizer: você, qual é a sua fé? Qual é a sua religião? Qual é a sua fé? E ele diz assim: eu sou católico não praticante. Não existe isso. A pessoa é católica por uma linha de tradição da família, ou também se identifica com alguma coisa do catolicismo simplesmente e diz: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Porque quem pratica uma religião, ainda que não seja verdadeira, ainda que seja uma seita, ele pratica, ele segue, ele procura saber fundamentos daquilo. Então, a pessoa diz: eu sou cristão, mas não segue a Cristo, porque para seguir a Cristo tem que seguir a palavra, tem que seguir pela palavra dele. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas formam os seus conceitos, e o ser humano é muito assim, ele nem sempre está procurando a verdade, ele está procurando viver a veracidade das coisas, ele procura facilidades.
E muitas vezes a pessoa faz o seu conceito, arranja o seu conceito, seja criado por ele, ou criado por alguém, ou adotado de alguém, ele forma o seu conceito e agora ele vai procurar na Bíblia justificativas para aquele seu conceito. Ele quer que a Bíblia justifique o seu conceito, ele quer que a Bíblia respalde o seu pensamento, o que ele quer, o que ele pensa. E não é assim. Nós precisamos crer na Bíblia, na palavra de Deus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Não é a palavra que vai se adaptar e se moldar a nós, mas nós a palavra. Não é a vontade de Deus que vai se amoldar a mim, a você. É eu e você, somos nós que vamos nos moldar, que vamos nos ajustar à vontade e à palavra de Deus. Quando fazemos isso, então Deus começa a operar a sua vontade em nós e nós começamos a descobrir a sua vontade para a nossa vida. Então não é eu formular o meu modo de pensar, o meu modo de vida, o meu modo de seguir, de ser cristão, de ser crente e trazer a palavra. Aí eu pego um texto isolado, eu me apego àquele texto, acho que ele satisfaz o meu pensamento, mas no contexto geral eu estou fora da vontade de Deus, estou fora da palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ser cristãos de verdade. Um pastor renomado do Brasil, um homem sério e conceituado, que prega e ensina pelo Brasil todo e faz conferências para ministros, ele declarou que nas suas andanças pelo Brasil e pelo exterior ele encontrou muitos pastores, líderes de igrejas, pastores com currículo muito alto, que não tinham a experiência do novo nascimento, que não tinham a experiência de cristão. Eles tinham a teoria pastoral e não a experiência com Deus. Queridos, a nossa vida com Deus começa com uma conversão, com um arrependimento. Arrependimento significa que eu me arrependo e eu reconheço que sou um pecador e preciso de um Salvador. Então eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. E aí então começa o processo do novo nascimento ou da regeneração na minha vida. Nós nascemos com um código genético de Adão, que vem lá de Adão. Mas quando nós nos convertemos e nascemos da palavra e do Espírito Santo, que isso chama-se nascer de Deus, ser nascido de Deus, então nós adquirimos o código genético de Deus na nossa natureza. E é esse código genético de Deus que vai nos dar inclinação para vivermos, para andarmos no Espírito, para satisfazermos o Espírito, para cumprir em nós a justiça de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Não é uma filosofia religiosa qualquer, é uma experiência pessoal. E assim como muitas pessoas estão procurando justificativa na Bíblia para viver de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele é, porque não quer contrariar a sua vontade, não quer renunciar a nada, não quer fazer nada, então eles se escoram dizendo: não, eu não preciso me santificar porque Jesus já me santificou, eu não preciso me separar do pecado porque Jesus já fez isso, eu não preciso porque Jesus já fez por mim. Jesus fez a parte dele. Jesus fez. Lá na cruz ele salvou todo mundo que vai ser salvo. Mas se a pessoa não aceitar, não crer e não renunciar ao pecado e ao mundo, não vai gozar, não vai experimentar a salvação dele.
O apóstolo João diz: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo todo. Mas eu pergunto, o mundo todo crê? O mundo todo aceita? Assim, ele é para aqueles que creem, conforme está no texto áureo do Evangelho, em João capítulo 16, capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, preste atenção, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficamos por aqui com esta palavra. Deus te abençoe. Deus te ajude a ser um cristão verdadeiro, um seguidor de Cristo, um seguidor do Rabino de Nazaré, um seguidor do Senhor Jesus, um discípulo nascido de novo e seguidor. Deus abençoe grande e poderosamente. Amém.